Ó, eu alterei ela de lugar, tá? Então, o que que a gente precisa saber aqui, ó? A gente precisa ver quem é o nosso U partindo do que está fora, tá? A gente tem a nossa F, que é a cosseno, certo? A nossa F, e aqui nós temos o nosso U, x ao cubo, por quê? Porque o que está aqui fora é a derivada de x ao cubo. Se a gente derivar x ao cubo, a gente tem 3x ao quadrado, certo, Vinícius? Certo. Tá. Então, ó, o nosso U é x ao cubo. Derivando ele, a gente fica com 3x ao quadrado, que é o nosso du. O du está aqui na fórmula, é a derivada da nossa g, que é o nosso u. Essa vai ser a derivada. Daí a gente vai olhar aqui para a integral e ver se esse du está igual ao du que a gente fez aqui embaixo, a derivada do u. Sim, está igual. Então, como está igual, a gente não precisa de ajuste, a gente segue o barco. Não sei se melhorou com a mudança de lugar, porque a única coisa é que o 3x ao quadrado estava na frente, né? Certo? Não, tudo bem. Entendi que daí foi pro lugar, mas o único ponto é o ao quadrado. Eu só sigo ao quadrado ali, o que é o que já tá, é isso, não altera nada, né? Não, não. Aqui, como tu vai derivar o u, tu vai fazer o 3 cai para frente, vai ficar 3x e subtrai 1 no expoente, que é da regra, né? Da derivada, vai ficar 3x ao quadrado. Aí, assim, fazendo a derivada, vai fechar, é para fechar igual, tá aqui. Aí, só quando não fechar que tu bota ajuste. Então, a ideia aqui, no caso, quando a gente bota u e du, a gente precisa ter uma igualdade para ficar igual a de cima para depois substituir, senão a gente não pode substituir se não for igual, certo? Tá ok. Quem mais tá? Tem mais alguém com a mão levantada? Ô, professora, olha só. Se fosse um DU mais complexo, por exemplo, um U fosse O mais que que tem? complexo, e eu tinha que achar o DU dele. Daí eu faria isso tudo separado, né? Até achar o meu DU. É, Como se sim, fosse o sim, meu tu U sempre tem que fosse focar. raiz quadrada sobre 3, por exemplo. Não sei. Daí eu fazia a Uhum, derivada daí tu... dele separado, depois eu colocava dentro dessa conta aí. Isso, exatamente. Depois tu substitui no final. Na verdade, quando for raiz quadrada, sempre tira da raiz, né? Sempre transforma em potência que daí a gente consegue resolver. Ó, os gatos. Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, então. E terminou a conta aí? Sim, terminou a conta, daí a gente pega. Mas, por exemplo, assim, ó, Oi, esse x ao cubo aí, por que que ele não fica x na quarta sobre 4? esse x ao É cubo. aqui fora, ó, ele não ficou, porque tá integrando agora, né? Depois que tu substitui, tu integra. Aham. Aí o cosseno ficou seno, beleza. E esse x, por que que ele ficou x ao cubo? Ele não fica x na quarta sobre 4? Qual é a integral de seno de u? Qual é a integral de cosseno de u? Não é Na o... tabela. Na Ah, como que eu... tabela. É imediato. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe a integral do cosseno? Viram assobiar? Os gatos estão a mil aqui no telhado. Ninguém para ajudar o colega, a integral de cosseno de u. Seno de u, não é? A integral do cosseno de u é seno de u. Ou, melhor dizendo, né, a integral de cosseno de x, que eu acho que é assim que aparece nas tabelas, né? Cosseno de x, a integral de cosseno de x é seno de x, né? E no caso, o nosso x aqui é x ao cubo. Então, aqui a gente não está fazendo uma derivada, uma integral de função potência, a gente está trabalhando com seno e cosseno. Por isso que a gente não derruba nada e não diminui nada, nem soma. Entendi. Por isso. Então, tem que cuidar
justamente qual é a função, qual é o modelo da função, para a gente ver qual regra vai aplicar para resolver, tá?